História: O Labirinto de Espelhos. Capítulo 1. O Despertar do Pesadelo. Eram precisamente 7h15 da manhã de uma terça-feira de março, quando Lucia Fernandes abriu a porta do seu luxuoso chalé nos arredores de Valência. Ela acabara de aterrar de um voo vindo de Barcelona, onde passara a noite numa conferência de marketing. Lucia, aos 36 anos, sentia o cansaço típico de uma diretora bem-sucedida, mas o pensamento de tomar um café com o marido, David, antes de ele sair para o escritório, dava-lhe ânimo. Ela entrou silenciosamente para não o acordar, mas ao chegar à cozinha de mármore branco, que ela mesma escolhera com tanto esmero, o seu mundo desabou. David não estava a dormir. Ele estava de pé, junto à bancada, abraçado a uma mulher. Eles beijavam-se com uma paixão que Lucia não via no marido há anos. O choque inicial foi paralisante, mas a dor tornou-se insuportável quando a mulher se virou. Era Mônica, a sua irmã mais nova, a menina que Lucia criara como uma filha após a morte dos pais deles. Mônica, a quem Lucia pagara a faculdade e considerava sua melhor amiga, sorriu com um ar de triunfo cruel. Não havia arrependimento. Sobre a bancada, Lucia viu uma pasta amarela. Dentro estavam documentos de divórcio meticulosamente preparados. David não só a traía com o seu próprio sangue, como tinha planeado deixá-la sem nada após 12 anos de casamento. David explicou, com uma calma que gelava o sangue, que a relação deles durava há 3 anos. Enquanto Lucia viajava a trabalho, Mônica ocupava a sua cama e a sua vida. O chalé estava no nome de David, comprado com herança de família antes do matrimônio, e as contas bancárias tinham sido separadas estrategicamente meses antes. Lucia percebeu que cada jantar em família, cada mensagem de saudades da irmã e cada plano de não terem filhos, sob o pretexto de David, que ainda não era o momento, era parte de uma farsa dourada. Sem gritar ou chorar na frente dos traidores, Lucia deu meia volta e saiu, levando apenas a sua mala de viagem e uma dignidade que eles não conseguiram roubar. Capítulo 2. As sombras no computador. Lucia passou os 4 dias seguintes num hotel, num estado de dissociação profunda. A dor física da traição era tão intensa que parecia que o seu peito fora aberto. Contudo, Lucia era uma sobrevivente. No 4º dia, ela contactou Carmen Ruiz, a advogada matrimonialista mais implacável da região. Olá, estive aguardando sua visita. Para não perder nossos próximos encontros aqui na biblioteca, peço a gentileza de clicar no botão de inscrição. Sua companhia é muito valorizada. Carmen deu-lhe um conselho vital. Investigue as finanças dele. Homens que planeiam divórcios assim costumam esconder mais do que apenas amantes. Lucia, que ainda tinha acesso a algumas palavras-passe antigas de David, que trabalhava como consultor financeiro, mergulhou no rastro digital do marido durante noites em claro. O que ela encontrou foi estarrecedor. David não era apenas um marido infiel, era um criminoso profissional. Nos últimos 4 anos, ele desviara quase 3 milhões de euros para contas em paraísos fiscais, nas Ilhas Caimão e em Andorra. O dinheiro vinha de investimentos fraudulentos feitos com as poupanças de clientes, muitos deles reformados, que confiaram em David para cuidar do sustento das suas vidas. Lucia descobriu e-mails onde David e Mônica, que trabalhava como sua assistente secreta há 3 anos, se riam da ingenuidade das vítimas. Mônica era a cúmplice que falsificava as assinaturas e preparava os relatórios financeiros fictícios. A cumplicidade deles não era baseada no amor, mas num pacto criminoso. Lucia percebeu que tinha nas mãos uma arma capaz de destruir ambos, mas decidiu não agir por impulso. Com a ajuda de um detetive privado e de Carmen, ela reuniu provas irrefutáveis, transferências bancárias, gravações e confissões digitais de esquemas de branqueamento de capitais. Lucia começou a contactar um a um os clientes lesados por David,
fornecendo-lhes anonimamente as provas de que precisavam para apresentar queixa. A teia de aranha que David tecera para prender Lucia estava agora a enrolar-se no seu próprio pescoço. Capítulo 3. O banquete da justiça. A vingança de Lucia foi servida com precisão cirúrgica. Ela descobriu que o grande sonho de Mônica era abrir uma boutique de alta costura e que David prometera usar o dinheiro do divórcio para financiar o projeto. Eles já tinham escolhido o local e encomendado o estoque. Lucia, usando parte do dinheiro que legalmente recuperou das contas ocultas de David com a ajuda da justiça, comprou o edifício onde ficaria a loja através de uma empresa fantasma. Uma semana antes da inauguração, ela despejou Mônica por incumprimento contratual, destruindo o sonho da irmã antes mesmo de ele começar. O golpe final foi reservado para a noite do aniversário de David. Lucia sabia que eles estariam a celebrar no chalé de mármore. Enquanto brindavam ao futuro, a polícia bateu à porta com um mandado de detenção por fraude financeira e apropriação indevida. Lucia estava estacionada do outro lado da rua, observando no escuro. Ela viu David ser algemado com o rosto pálido de terror e viu Mônica entrar em pânico total ao perceber que também seria levada como cúmplice. A máscara de mulher vitoriosa de Mônica derreteu-se em lágrimas de desespero enquanto era colocada no carro patrulha. O julgamento foi um escândalo nacional e durou 10 meses. David foi condenado a 7 anos de prisão e Mônica recebeu uma pena de 4 anos com liberdade condicional, que mais tarde se tornaria efetiva após ela violar os termos. O chalé foi penhorado e vendido para indemnizar as vítimas das burlas. Lucia não ficou com a casa, mas ficou com a paz. O dinheiro que conseguiu recuperar legalmente das contas offshore foi suficiente para recomeçar a sua vida longe das sombras de Valência. Ela mudou-se para um pequeno apartamento cheio de luz e durante meses permitiu-se apenas existir, curando as feridas de uma traição que quase a matou. Capítulo 4. O renascimento das cinzas. A reconstrução de Lucia não foi rápida. Durante muito tempo, ela viveu como um fantasma, incapaz de confiar em qualquer pessoa. No entanto, o destino apresentou-lhe Pablo, um colega de trabalho que também passara por um divórcio traumático. Pablo não a pressionou. Ele ofereceu-lhe flores sem motivo, preparou-lhe jantares quando ela estava exausta e ouviu o seu silêncio com paciência infinita. Lucia descobriu que o amor verdadeiro não exigia sacrifícios impossíveis nem traições. Era um porto seguro, não um campo de batalha. Eles casaram-se numa cerimônia simples num jardim, exatamente 3 anos após o divórcio. 4 anos depois de tudo, Lucia recebeu uma carta de Mônica escrita da prisão. Era uma carta cheia de remorsos, onde a irmã confessava que David a abandonara assim que a situação apertou e implorava por perdão. Lucia leu a carta apenas uma vez e queimou-a na lareira. Ela não sentia ódio, apenas uma indiferença libertadora. Mônica e David pertenciam a uma vida que já não existia. Naquela noite, enquanto via as chamas consumirem o papel, Pablo abraçou-a e Lucia sentiu pela primeira vez em anos que estava verdadeiramente em casa. 1 ano após o segundo casamento, nasceu Sofia, uma menina com os olhos de Lúcia e o sorriso honesto de Pablo. Ao olhar para a filha a dormir, Lucia compreendeu que todo aquele horror a conduzira ao lugar onde deveria estar. Se não tivesse sido traída, nunca teria descoberto a força que possuía, nem teria encontrado o amor de Pablo. Ela atravessara o inferno para encontrar o paraíso. Hoje, Lucia Fernandes não pensa mais na cozinha de mármore ou na pasta amarela. Ela acorda todos os dias grata pela segunda oportunidade, sabendo que a vida não termina numa traição. Ela renasce, muitas vezes muito mais bela do que antes.
A história de Lucia Fernandes ensina-nos que a traição de quem mais amamos pode ser o golpe mais duro da vida, mas nunca é o fim. Muitas vezes as pessoas que tentam destruir-nos estão apenas a libertar-nos de uma vida baseada em mentiras. Lúcia não foi apenas uma vítima. Ela usou a sua inteligência para transformar o seu sofrimento em justiça. Ela provou que o caráter de uma pessoa revela-se não na abundância, mas na forma como ela trata quem lhe deu tudo. O que você faria se descobrisse que a pessoa que você mais ama o traiu com o seu próprio sangue? Acredita que o perdão é possível numa situação destas? Ou concorda com a decisão de Lucia de cortar laços definitivamente? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. A sua perspectiva é valiosa para a nossa comunidade. Se esta história de coragem e renascimento o tocou, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar o sininho para receber as próximas crônicas de superação. O seu apoio ajuda-nos a continuar a contar histórias que inspiram. Até a próxima história.